no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 3. Eu quero ler 2 versículos da Bíblia, os 2 separados de alguma forma, mas ainda assim conectados no Espírito. Ezequiel capítulo 3, versículo 14 é o que eu vou ler primeiro. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado. A palavra amargurado na verdade significa cheio de tristeza, com o coração quebrantado, emocionalmente destruído. Na indignação do meu espírito. Então, e me fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Versículo 17. Vamos ler o 16. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Eu quero usar como tópico, tirado do versículo 17, a mensagem do atalaia. A coisa irônica disso, os ministros de Deus são chamados de atalaia. Na verdade, existem atalaias que existem entre os anjos também. Daniel foi quem disse isso em seu livro. Atalaias que vinham do céu para fazer a vontade de Deus. A mensagem do atalaia abaixa sua cabeça. Pai Celestial, enquanto ministramos nessa noite, sabemos da mensagem que o Senhor colocou em nosso coração, e como o Senhor falou de Ezequiel há tanto tempo atrás, há 2.500 anos atrás. Querido Deus, tu dissestes, Ele libertou sua alma. Ajude-me essa noite a libertar a minha alma, a entregar aquilo que o Senhor me deu. Que essas pessoas, não somente aqui, mas aqueles que estão assistindo pela televisão também, venham a entender a importância deste momento. E eu peço tudo no santo e poderoso nome de Jesus, nós sempre diminuindo e o Senhor, meu Deus, sempre aumentando. E todos dizem amém e amém. Ezequiel, sem dúvida nenhuma, era um dos grandes profetas que já viveu. Ezequiel, Daniel e João tiveram visões que mortal algum já viu, conheceu, testemunhou, experimentou. Quando nós consideramos o que Daniel viu, consideramos o que João, o amado, viu, isso vai além da nossa imaginação, mas eu acho que se eu tivesse que desenhar uma conclusão em relação à importância dos 3 maiores profetas, Ezequiel, Daniel e João, eu teria que acreditar que Ezequiel recebeu uma visão maior, uma revelação maior, uma perspicácia maior, vamos dizer assim, na esfera de Deus. É a única maneira que eu consigo explicar, mais do que qualquer outro homem. Ele profetizou sobre a Babilônia, foi levado sacerdote como cativo quando Nabucodonosor invadiu Judá. Suas profecias foram bem na conclusão da nação mais bonita, mais poderosa, mais graciosa que já existiu, e eu devo dizer, o povo que já existiu, o povo de Israel. Nenhum outro homem alertou o povo como Ezequiel alertou o povo
mas não deu em nada. E nessa noite eu quero que você veja comigo um pouco daquilo que esse homem viu. Quando eu estava estudando antes de ontem, veio sobre o meu coração de uma forma que eu chorei. Não somente haviam lágrimas no meu rosto, mas um temor santo tomou o meu coração, enquanto tive uma visão pequena de Deus, através dos olhos de Ezequiel, que na verdade eu nunca vi antes, ainda que já tenha lido isso várias vezes. Ezequiel, o sacerdote na Babilônia, nos diz sobre essa tremenda visão que Deus o deu, quando Deus literalmente o levantou na visão e o levou, como está aqui no capítulo 8 do livro que leva seu nome, até Jerusalém. Primeiramente ele viu a glória de Deus. No capítulo 1 e no capítulo 10 ele escreveu exatamente o que o Espírito Santo queria que ele escrevesse em seu livro. O querubim, aquelas criaturas estupendas, com faces de homem, de águia, de touro, de leão. E ele falava das rodas, que giravam constantemente, cheias de olhos. Ele falou do fogo consumidor, dos raios e do trovão, dos olhos que pareciam ver todos os lugares ao mesmo tempo, que nunca paravam de rodar, e as cores dali. E em meio a tudo isso, ele nos diz a respeito de Deus Todo-Poderoso. Nenhum outro homem já testemunhou aquilo que Ezequiel viu. Quando você lê no primeiro capítulo, no 10º capítulo, você não tem como compreender ou entender o que ele diz. O que eu preciso dizer é o seguinte: a única forma que Deus pode fazer com que o homem o entenda era através do seu Filho Jesus Cristo, que tomou sobre si mesmo carne, que pode compreender a Deus. E ele diz que Deus o levantou pela cabeça e o levou a Jerusalém, o levou ao templo, o prédio mais bonito que talvez tenha sido construído pela mão de um homem. Se tivesse que ser construído na inflação de hoje, ia custar mais de 1 milhão, mais de $1 trilhão. $1 trilhão. E no Santo dos Santos, ali estava a Arca da Aliança, o querubim feito de ouro, olhando com a sua face para o propiciatório, derramando sangue ali uma vez por ano e cobrindo a lei quebrada. Era ali que Deus residia. Era o que o homem mortal via, era o que o olho humano daquele sacerdote viu. E os olhos de Ezequiel foram abertos, e ele viu a Deus como Deus realmente era. Deus o levou até a porta que dava ao altar de bronze, aonde ofereciam os cordeiros 24 horas por dia, o fogo nunca se apagava. E o corpo e a carcaça estavam conectados aos chifres do altar. E o portão que dava ao altar, que tipificava o Redentor que viria, quase tão santo como o Santo dos Santos.
E algumas jardas dali estava uma estátua de Tamuz. Tamuz, o deus da Fenícia. Tamuz depois se tornou o grande Adornás grego, o deus da fertilidade. As orgias mais infernais, condenáveis, diabólicas, malignas que o inferno podia imaginar, que eram feitas para Tamuz. Ezequiel viu na sua visão as mulheres, centenas delas, que choravam muito para que tivessem a sua vez de oferecer o seu corpo como prostitutas do templo, em honra de Tamuz. Isso foi antes do altar de bronze. Deus pegou Ezequiel e ele viu os homens enquanto viravam a face para o leste e adoravam o sol. Deus o levou até o átrio dentro dos muros. Nas paredes, e ele viu os sacerdotes oferecendo incenso dentro do templo de Deus. Em todas as paredes estavam marcas das deidades de Astarte, de Quimosh, de Baal. Quemosh, os bebês eram colocados em seus braços quentes, pois o fogo ardia e os sacerdotes batiam o tambor para calar a voz dos bebês. E queimavam incenso no templo de Deus para Astarte e Baal e Tamuz e Quemosh. E Deus diz: é isso que eles fazem. Eles, os meus filhos, meu povo, minha nação. Eu não posso mais me conter. Eu não posso mais me arrepender. E ele coloca Ezequiel de lado, e é isso que é tremendo. Isso é o que agarra o seu coração, e você teme, você treme. A Bíblia insulta mais aos ateus do que a qualquer outra pessoa. Ignora ele. E diz que qualquer tolo não acredita que existe um Deus. A Bíblia o ignora. E ele deixa Ezequiel de lado. E Ezequiel, com os seus olhos, vê aqueles querubins, as rodas. Da descrição de Ezequiel, deviam ser do tamanho dessa igreja ou maior. As rodas virando e os olhos olhando para toda a direção. O querubim com suas faces estranhas de um homem, a face de um touro, a face de um leão, a face de uma águia. As cores mudando constantemente, mudando. O fogo. E Deus no meio daquilo. E Ezequiel assistiu tudo isso e se maravilhou. E viu aquilo ser removido do templo e pairar sobre o Monte das Oliveiras.
e pairar ali por um tempo indeterminado de tempo. Enquanto Deus olhou para aquele templo a última vez, e Ezequiel viu, e ele foi embora. E ele não voltou lá até o dia de hoje. E ele não vai voltar até que eles digam: bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Naquele mesmo monte, no Monte das Oliveiras, aonde Deus Todo-Poderoso, na sua grandeza, na sua glória, na sua grandiosidade, que não se pode começar a descrever, quando ele disse adeus, mas ele está voltando. O mesmo monte, o mesmo lugar, e ele vai colocar seu pé sobre aquele monte, em honra de mim e de você, para honrar toda pessoa que leva o nome dele. Ele vai voltar sem aquela roda no meio da roda, sem os olhos que estão olhando para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, sem a face do touro, da águia e do homem e do leão, mas aquele que virá, Deus sim, mas com carne humana, com marcas em suas mãos. Mas não pense que o seu poder é menor, porque no momento que os seus pés, que têm marcas neles também, tocar o Monte das Oliveiras, vai haver tanto poder ali, que Zacarias diz que vai rachar de um lado ao outro, e tremer, e Jerusalém vai tremer também. Ele está voltando, nas nuvens de prata, ele está voltando. Glória. Se você está me assistindo pela televisão nesse momento, e você pensa que pregador ignorante, nem sabe do que ele está falando, leia o livro. O que eu estou falando aqui é melhor que a final do campeonato, é melhor do que qualquer novela, é maior do que qualquer torneio, é maior do que as Olimpíadas, e é maior. Ele está voltando como Rei dos Reis, coroado, e Senhor do Senhor, e mais belo entre os milhares, e a estrela da manhã, e a rosa de Saron, e o lírio dos vales está voltando. Nunca coloque na sua cabeça, cristão, que Satanás vai vencer. Os fatos são que ele já perdeu. Tomás, onde está você? Vem aqui, por favor. Me ajude. He's coming back on a silver cloud from glory. He's gonna take me away. I'm making plans to attend that marriage supper on that great eternal wedding day. Hallelujah! Glory! I said, he's coming back. Come here, Thomas, get your microphone. Glory to God. Charlie, where are you? Come here, Thomas.
Can you sing alto to the song? I can try, yes. All right. Sing it with me. He's coming back on a silver cloud from glory. Hallelujah. He's gonna take me away. I'm making plans to attend that marriage supper on that great eternal wedding day. Well, glory! Well, glory! Well, glory! I said he's coming back on a silver cloud from glory. He's gonna take me away. I'm making plans. Are you? To attend that marriage supper on that great eternal wedding He's coming back now. He's coming back demons. He's coming back angels. He's coming back saints. He's coming back Isaiah. He's coming back Jeremiah. He's coming back Ezekiel. He's coming back Matthew. He's coming back Mark. He's coming back Luke. He's coming back John. Glory to God. Tomás, eu quero cantar outra vez, vem aqui. He's coming back on a silver cloud from glory. I want you to listen to this now. He's gonna take me away. I'm making plans to attend that marriage supper on that great eternal wedding day. Can you feel that? Can you feel it? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. He's coming back. He's coming back. John said he was Lord. Jesus coming back. Você pode se assentar, Deus te abençoe. Aleluia ao Cordeiro. Me dê alguns minutos, deixe-me recuperar aqui. Ele está voltando nas nuvens de prata da glória. Ele vai me levar. Estou planejando ir até aquele casamento, naquele maravilhoso dia de casamento. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite eu quero que você olhe para a mensagem do Atalaia. O apóstolo Paulo nos disse que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos eles podem ser chamados de atalaias. O meu coração hoje parte quando eu vejo tantos pregadores que nem parecem saber o que é certo e o que é errado mais.
Eu não digo isso com alegria, eu não digo com paixão. Eles parecem não saber o que é certo, não parecem saber o que é errado. Você, como povo, ou vai ter vitória espiritual, ou vai ter declínio espiritual, de acordo com aquele pregador do evangelho que está atrás do púlpito que você escuta. Você me ouviu bem? Para pregar o evangelho de Jesus Cristo como Deus nos manda pregar, às vezes é uma profissão muito perigosa e muito arriscada. Mais ou menos 4 anos atrás, eu estava em um lugar específico nessa cidade ali perto do rio Mississippi. Tem um caminho assim ao lado do rio e havia alguma solidão, alguma privacidade ali. Eu fui orar. Eu estava orando naquele caminho ao lado do rio Mississippi. Eu estava orando já fazia toda manhã, era um sábado. E eu ainda posso ver o lugar que está na minha mente. Eu acho que nunca mais vou esquecer. Deus falou ao meu coração. E quando falou, foi como se meu ser emocional não pudesse aguentar. Foi como se fisicamente, se o espírito tivesse ficado um pouco mais forte, eu ia ter morrido. E ser humano nenhum pode aguentar muito da sua glória. Eu me lembro de me dobrar chorando, porque Deus tinha falado isso a mim, e foi um tempo curto, mas Ele disse: eu tenho uma mensagem que eu quero que você entregue a essa nação americana. E quando Ele me disse o que era, eu sabia que, a não ser que Ele estivesse comigo, não haveria uma forma de sobreviver. Então Ele me disse: eu também tenho uma mensagem que eu quero que você entregue ao povo católico, à Igreja Católica. Eu amo o povo católico, Ele disse, de coração. Mas eu quero que você dê a eles uma mensagem que eu vou entregar a você. E eu tenho uma mensagem que eu quero que você entregue a todas as denominações. E depois eu tenho uma mensagem que você deve entregar aos pentecostais e aos carismáticos da sua igreja também. E Ele disse: você vai receber a pior oposição dos seus, eles vão se virar contra você. Ele disse: você pode entregá-la? Então Ele disse em meu coração: você pode perder tudo. A fundação dessa igreja tinha acabado de ser colocada. A faculdade ainda não tinha começado. Na verdade, dois dos prédios estavam sendo colocados. Os prédios estavam lá. Nós estávamos na televisão em mais ou menos 75 países do mundo. E Ele disse: você pode perder tudo que tem. Eu quero que você pense por um instante antes de responder. Você está disposto a perder tudo que tem? Você e sua esposa começaram puxando um pequeno trailer. Você está disposto a voltar para isso? E exigiu uma resposta. Eu pensei, e eu tive medo que alguém pudesse me ver e pensar que eu estava doente, louco, algo assim. E eu estava chorando,
E eu me consagrei, eu não fiz imediatamente, mas depois, o que pareciam ser horas, mas foi menos do que isso. Eu disse: Senhor, eu vou falar sua palavra, eu vou dizer. Se perdermos o ministério, se perdermos a rede de televisão, se perdermos as rádios, se perdermos todas as coisas, eu vou dizer. Ele disse: eu quero te alertar que eles não vão entender. Seu povo não vai te entender. Alguns de vocês ficam bravos comigo, porque você não prega só Jesus. Por que é que você tem que dizer as coisas que você diz? Eu quero te lembrar, eu sou apenas uma voz, eu sou apenas um atalaia, eu sou apenas alguém que entrega a mensagem. A mensagem não é minha, a mensagem é dele. Pregadores que diminuem a mensagem para apaziguar qualquer homem que está na congregação se tornou um mercenário e não é mais um atalaia. Quase que imediatamente depois disso o inferno se abriu. Agora eu sei o que a mídia realmente é. Não existem muitos pregadores no mundo hoje, talvez um ou dois que sabem mais do que eu sei. Sei de coisas que não quero saber. Como você se sentia de pegar um jornal ou ligar a sua televisão e a sua foto está na tela e logo ao lado diz assim: Billy Smith roubou 12 milhões de dólares. Como você se sentia? É o que aconteceu comigo 2 semanas atrás. Eles pediram desculpa. Eles sempre pedem desculpa. Mas metade daquele pessoal não escutou a desculpa. Todo o inferno se abriu. Isso foi há mais ou menos 4 anos atrás. 5 anos, algo assim. Estávamos indo para a cidade da Guatemala em uma cruzada. Jim Mosley ficou 4 anos na Guatemala como missionário. E eu não sabia se íamos chegar lá ou não. Eu não falo da cruzada, eu falo estações no país inteiro, os jornais estavam cheios. Nós falamos algo a respeito dos católicos. Eu esqueci o que foi. E todo o inferno se abriu. Por que você tem que ser tão controversial? Querida, quando você está diante da morte e você sente as mãos frias subindo na sua espinha, você não vai querer algum pregador mais ou menos que te diz o que você quer ouvir. Você quer escutar alguém que diz: assim diz o Senhor. Fomos para a cidade da Guatemala e eu não dormi por uma semana, andando para cima e para baixo, chorando, orando. Deus, será que vamos conseguir? A Shirley Cook está aqui nessa noite, que maneja a nossa televisão nos Estados Unidos e no Canadá, lutando quase que 24 horas por dia, tentando salvar a estação. Eu nunca recebi um só telefonema de um só pregador que disse: estamos com você. Não recebi uma só carta, nenhuma. Eu tinha dado meu braço direito para alguém pegar o telefone e falar: estamos com você nessa aqui, viu? Ninguém.
Recebi muitas cartas, mas muitas mesmo, assim, de pregadores dizendo: para que você fez isso? Um deles me escreveu dizendo: você está acabando com tudo que eu demorei 20 anos para construir. Eu pensei: se o sermão destruiu o que você demorou 20 anos para construir, você não deve ter construído muita coisa. Você já escutou a expressão lê e chora? Eu já li e já chorei. Mas recebemos muitas outras cartas, 3 vezes, 5 vezes, 20 vezes, 50 vezes mais, de católicos, dizendo: eu tenho orado faz muitos meses, sabendo que eu não sabia a verdade, mas aprendi a verdade semana passada. Glória! Eu estou te falando isso por uma razão. Vou te mostrar o tamanho de Deus. Eu vou te mostrar que Ele é maior do que o Papa. Eu vou te mostrar que Ele é maior do que a Corte Suprema. Ele é maior do que o Congresso. Ele é maior do que Springfield, no Missouri, Cleveland, no Tennessee, Nashville, no Tennessee, Los Angeles. Ele é maior. Naquele quarto de motel na cidade da Guatemala, às 2 horas da manhã, eu estava orando, chorando, andando. Deus, vamos conseguir? Ou vamos perder isso tudo? Eu disse que o Senhor me mandou e eu nunca tive tanto problema em toda a minha vida. Um pregador te faz um desserviço quando ele te diz que quando você aceita Jesus, sua vida vai ser um mar de rosas, todo o inferno vai vir e ficar aberto. É o que vai acontecer. Mas eu quero te dizer, eu sempre gostei de Simão Pedro. Escute o que eu estou para te dizer. Pedro saiu do barco. Eu não estou pregando sobre isso, mas você precisa ouvir. Ele saiu do barco, caminhou nas águas e afundou. Mas Deus me ajude, Charlie Greenaway, eu prefiro sair do barco e bagunçar do que ficar ali sem fazer nada. Glória a Deus! Deus está buscando fé, Ele está buscando pregadores que vão acreditar nele, pregadores que vão buscar a sua palavra. Veja bem, essa é a era do Evangelho Light. Um Evangelho Light que dá preferência às pessoas. Qual sabor você quer? Você escolhe, vermelho ou azul. É doce. Do que você está falando? Pensamento positivo, não é maravilhoso? Deus nos ajude, estou cansado desses garotos, estou cansado desses molengões. Deus nos dê pregadores que vêm direto do altar de Deus, com as faces doendo de tanto chorar e o coração cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Todo-Poderoso Deus, que se levantem e balançam o céu e balançam o inferno, com assim diz o Senhor. Atalaias, atalaias, atalaias. Deus está cansado de estrelas
na obra da igreja. Você me ouviu? Tudo estava se despedaçando. E eu estava andando naquele quarto e nunca vou esquecer, chorando, soluçando, perguntando: Deus, o que é que eu vou fazer? Você podia até ter um pregador que consegue falar melhor do que eu. Eu ainda posso ver, eu me assentei, eu me desabei no chão chorando, naquele quarto de hotel. E Deus falou comigo outra vez, dizendo: se você falar o que eu te mandar falar, vou manter toda a estação no mundo. E se eles te removerem dali, eu vou conseguir uma outra melhor, porque minha palavra vai passar e o inferno não pode parar, demônios não podem parar, diabos não podem parar. E eu estou aqui para te dizer: nós não perdemos uma só estação de rádio ou de televisão no mundo inteiro. E se perdemos uma, Deus nos deu uma melhor. Agora, eu quero te ajudar, eu quero que você me escute com cuidado. A igreja hoje diz: nós não sabemos o que acreditar ou em quem acreditar. Nós não sabemos o que seguir, não sabemos quem seguir. Jesus olhou para Israel e disse: eles são como ovelhas sem pastor. Eles são como ovelhas sem pastor. Jimmy Swaggart, quem eu devo seguir? Será que eu sigo a Assembleia de Deus, a Igreja de Deus, a Quadrangular, a Pentecostal, Batista, Metodista, Presbiteriana, Nazarena, Católica? Será que eu sigo Jimmy Swaggart? Será que eu sigo Jerry Falwell, Oral Roberts, Robert Schuller? Quem eu devo seguir? Eu vou te ajudar. Siga a presença do Senhor. De qualquer forma, Deus estabeleceu esses ministérios na igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E eles existem com um propósito e uma razão. E Satanás gosta muito de trazer sua falsa doutrina e perverter o evangelho. Parece o evangelho, mas é um outro evangelho. A nação, o mundo é cheio dele. Eu choro por dentro, estou machucado quando eu vejo milhões, centenas de milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares sendo desperdiçados, jogados fora em tolices que eles dizem ser para Deus. O que eu sigo? Encontre onde está a presença de Deus. Eu vou ser um pouco brusco. Você diz: eu sou batista desde que nasci. Mas se a igreja que eu estivesse indo, mesmo sendo batista, não tivesse a presença de Deus, eu não voltaria para lá. Desde que eu nasci, eu sou assembleiano. Se a presença de Deus não estivesse lá, eu não voltaria para lá. A presença de Deus é o que você segue. A presença de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus.
E não confunda a tolice com a sua presença. Você conhece sua presença. É impossível entender errado o que é a presença dele. O único problema com isso é que a maioria nunca experimentou sua presença. Mas quando você sente, não importa se você é o pior dos pecadores, você sabe que é Deus. Eu quero que você olhe por um instante para o atalaia e o ímpio. Deus disse assim para Ezequiel: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Agora me escute, ele nos diz para alertar o ímpio. Por que é que nós estamos gastando centenas de milhões de dólares para levar o evangelho no mundo inteiro? Por que é que o Jim Musde acabou de voltar da Turquia? Acabou de voltar da Argentina? Do Brasil? Por quê? Porque eu estou tentando colocar esse programa de televisão no mundo inteiro. Deus me mandou fazer, muitas vezes, até dogmaticamente. Por que é que eu te envio tantas cartas que quando você abre sua caixa de correio tem que sair da frente, senão elas caem em você? E você pega a carta, e você não quer nem ler, porque você sabe que sou eu. E você tinha acabado de receber uma outro dia, e você não quer ler, e você deixa de lado: vou largar isso aqui. Mas você se pergunta: o que ele está falando agora? E você se pergunta o que está dentro, e você pega e algo está te levando para aquilo, e você abre: ele quer mais dinheiro. Eu choro à noite, eu soluço, eu choro, eu vejo milhões que não têm Deus. Nós adoramos aqui, escutamos o evangelho dia e noite, e a maioria deles nunca ouviu, eles não conhecem, eles nunca experimentaram. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Em Bruxelas, na Bélgica, eu estava pregando em francês. Vocês têm que ver o que temos que fazer para isso acontecer. Eu estou pregando, e eu não prego sensivelmente. Ted Copper me disse outro dia: mas a mensagem é passada. Alguém é sentado em um pequeno cômodo, olhando para uma tela de TV, e você vê todos aqueles botões e aquelas luzes, e os engenheiros estão naquelas mesas que você comprou, e isso deixa Satanás morrendo de medo. E um homem está sentado por detrás das câmeras com um headphone no ouvido, e ele está gritando em francês: Parlez-vous français? Eu só sei falar isso em francês. E em outro cômodo tem o outro dizendo: Cristo vive! Em espanhol.
você escuta italiano, e eles erram e começam outra vez, e quando começa eu estou falando francês, espanhol, italiano, japonês, azul. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele diz que se você não alertá-los, eles vão morrer na sua iniquidade. Se você pensa, Senhor, que o ímpio que não conhece a Deus, só porque ele é ignorante e não conhece a Deus, ele vai para a glória, você é tolo. Ele disse aqui no seu livro: se você não alertá-lo, filho do homem, eles vão morrer na sua iniquidade. E das suas mãos eu vou requerer o sangue deles. Porque você acha que o Charles Greenaway gastou 40 anos na África? Ou o Jim Moseley ficou 15 anos na América do Sul e na América Central? O Ray Trask, 25 anos na Ásia. Depois que aqueles comunistas tomaram posse, ele foi um dos últimos missionários a sair. Por quê? Porque ele disse: o sangue deles vou requerer das suas mãos. Deus me disse outro dia: eu abençoei meu povo na América e no Canadá. Eu os abençoei com mais recursos do que já abençoei qualquer um outro. Mas não fique nervoso comigo, não endureça o seu coração e não pense que você sabe mais do Evangelho do que eu. Você não sabe. Deus não abençoou a América e os cristãos e a igreja americana e no Canadá, comprada pelo sangue, cheios do Espírito Santo, financeiramente para construir tobogãs de águas. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos viver de férias. Bravos, eles ficam muito bravos comigo, ficam sim, mas parte meu coração. Os católicos não são tão burros. Me ouviu bem? Eu disse que os católicos não são tão burros como pentecostais e carismáticos. Somos burros. Nós temos o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e estamos desperdiçando com coisas do mundo. Eu estou te deixando bravo? Estou te deixando nervoso? Estou na parede, eu vejo o inimigo ver, eu estou clamando: cuidado com a noite, Atalaia, cuidado com a noite. Amanhã vem, mas a noite também vem. Mas o sangue da tua mão o requererei. Teu sangue da tua mão. Olha, me dói por dentro, irmão, me escute. Meu coração queima por dentro, ele está doendo quando eu ligo a televisão e eu vejo pregadores cheios do Espírito Santo desperdiçando tempo na televisão que podiam estar usando para pregar o Evangelho, se envolvendo em coisas tolas, estupidez. Deus nos ajude, Deus nos ajude. Ele só quer que a igreja ore e leia esse livro aqui e pregue a palavra de Deus. Pregue Jesus, pregue que Jesus salva, pregue que Jesus cura, pregue que Jesus batiza com o Espírito Santo, e pregue que Jesus está voltando. Jesus salva, Jesus cura, Jesus enche e Jesus está voltando. É o que o mundo precisa, de Jesus. E em Bruxelas, na Bélgica, estava um homem sentado assistindo esse programa de televisão e eu pregando em francês. Mas é um ateu.
A Segunda Guerra Mundial deixou muito machucado, deixou frustrado. A mãe dele morreu, o pai dele morreu, seus irmãos morreram, as irmãs morreram, a família inteira faleceu. E ele culpava Deus. E ele ficou tão amargo que dizia que não havia Deus. Fez da sua vida um inferno. Ela entrou e o viu assentado ali, olhando para o televisor. A esposa dele impôs as mãos sobre os seus ombros e disse, de uma forma mansa, porque a maioria das vezes ele ficava muito nervoso: quando ele orar, você precisa se ajoelhar e orar. Não existe um coração tão duro que Deus não possa penetrar nele. 70 anos de idade, amargo, cheio de ódio. Ela ficou da porta olhando em francês. O que eu estou tentando te dizer é que em muitas dessas cidades nas quais passamos, se sairmos dali, ninguém mais vai falar de Jesus. Eu não estou falando que eu sou bom, mas não há mais nada ali. Ela ficou olhando para ele, enquanto eu disse: abaixa a cabeça, por favor. E ele se ajoelhou. E eu disse: querido Deus. E em francês ele diz: querido Deus, eu venho a ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ela ficou tremendo na porta, tremendo e assistindo. Ele nunca tinha orado na sua vida. Eu aceito a Jesus Cristo. Ele disse: eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. E eu estou salvo. Em sua carta, na semana seguinte, ela escreveu: na manhã seguinte, ele se levantou e ele estava diferente do que eu conhecia. Andando no corredor, ele colocou a mão no coração, olhou para mim e faleceu. Mas graças a Deus, porque ele está com Jesus. O sangue dele eu vou exigir das suas mãos, mas o seu sangue da tua mão requererei. Eles vão morrer, eles vão para o inferno, vão morrer na sua iniquidade, mas o sangue deles da tua mão requererei. Eu não acabei de pregar a mensagem, mas o Espírito Santo me pede para parar. Abaixe sua cabeça, por favor. Querido Deus, Pai Celestial, enquanto falamos essas palavras aqui nessa noite, essa é a canção, Charlie, essa é a canção. Há lugar na cruz para você. Eu posso ouvir em milhares de vilas africanas. Eu escuto em 1 milhão de lares esse nome que é sobre todo nome, dizendo: Atalaia, se você não alertá-los, eles vão morrer em suas iniquidades, mas o seu sangue da tua mão requererei. Igreja, eu te imploro, me dê as ferramentas para fazer isso, me dê ajuda para fazer isso, em oração e financeiramente.
Oh Deus, em nome de Jesus, de cabeça baixa e olho fechado, escute nesse momento, por favor. Eu não quero que ninguém se levante, a não ser que você tenha que se levantar, por favor. Deus, o Espírito Santo está nesse lugar. Se você pudesse ver, ia te chocar tanto que você não ia nem viver, seu coração ia parar. Se você pudesse ver o Deus dos séculos, você ficaria assustado, especialmente se você não for lavado no sangue do Cordeiro. Mas Ele está aqui nessa noite, assim como Ele estava naquele templo em Jerusalém há 2.500 anos atrás. E Ele está falando ao seu coração. Nessa noite eu te alertei. Eu nem comecei a falar de tudo, mas o Espírito Santo é quem faz o resto. Eu te alertei. Existem alguns aqui hoje. Temos quase 7.500 pessoas aqui. Todos os lugares estão tomados. Você não está preparado para se encontrar com Deus. Você não está preparado para se encontrar com Ele. Há pecado em sua vida. Você se desviou e nessa noite você sentiu o Espírito Santo. Mas é isso que Deus mandou te dizer. Você sentiu o alerta do Espírito Santo nessa noite. Ele entrou no seu coração, em seu espírito. Ele te alertou. Endireite sua vida. Se endireite com Deus. Se endireite com Deus. Isso não é uma mentira, isso não é um jogo, isso não é hora de brincar. Isso não é hora de se divertir. Estamos à beira, o tempo está acabando. O Espírito Santo está te alertando. Alertando, alertando, alertando. Nessa noite eu não estou pregando para você uma mensagem que li em algum lugar. Estou pregando aquilo que Deus me deu, depois de muito chorar e de muito soluçar. Quantos aqui nessa noite podem levantar a mão e dizer: Jimmy Swaggart, o Espírito Santo me alertou. Eu não quero saber o que é. Eu não quero que você confesse nada para mim. Eu quero que você se endireite não com o Jimmy Swaggart, mas com Deus. O Espírito Santo me alertou. Então levante sua mão. Eu vejo uma mão ali, outra mão ali, outra mão ali, outra mão ali, outra mão ali. Continue levantando. Outra ali, outra ali. Aqui na parte principal, estou vendo outra aqui. Aqui embaixo, rapidamente, rapidamente. Estou vendo outra ali, outra aqui. Aqui na seção do lado, estou vendo um outro senhor, uma senhora, um homem. Ali é um garotinho, um homem, uma senhora, uma outra senhora. Estou vendo um outro homem. Quantos mais? Continue levantando. Estou vendo uma outra mulher. Aqui na galeria. Levante rapidamente. Aí está uma mão, outra mão. O Espírito Santo me alertou. Estou vendo outra mão. Levante rapidamente. Ali está outra, ali está outra. Continue levantando sua mão. Lá atrás. Continue levantando, continue levantando, continue levantando. Estou te vendo. Continue levantando, eu estou te vendo. Lá atrás, você nem pôde esperar. Ele está falando ao seu coração. Estou vendo um homem, estou vendo um homem, estou vendo outro homem. Continue levantando. Ali há outro homem. Glória a Deus pelos homens. Ali há um outro homem. Quantos mais? Quantos mais? Eu quero que todos se levantem, por favor, todos de pé. Escute com cuidado. Existem milhares de pessoas aqui que sabem orar. Você sabe como falar com Deus, eu sei disso. Eu quero que você ore. Eu quero que você acredite em Deus comigo agora. Eles estão vindo, eles estão vindo. O Espírito Santo os alertou e eles estão vindo. Eles vão cantar nesse momento. Há espaço na cruz. O coral vai ajudá-los. E eu quero que você que levantou sua mão lá de cima, aqui de baixo, venha. Estamos esperando você, nós vamos esperar você aqui. It reaches to the high.
Jesus is the sweetest name I know, and He's just the same as His holy name. That's the reason why I love Him so. Jesus is the sweetest name I know. Jesus is the sweetest name I know, and He's just the same as His holy name. That's the reason why I love Him so. For Jesus is the sweetest name I Agora eu vou orar por esses que estão aqui e com você que está lá. Esse é o maior momento em sua vida. Daqui 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, você vai estar falando a respeito desse momento para todo anjo que vai escutar, e todos eles vão querer ouvir. Abaixe sua cabeça, por favor. E você pela televisão, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Eu quero que você diga em alta voz comigo, por favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados, o que tenho feito, como tenho vivido. Mas, Senhor, eu volto para casa. E o Senhor disse que nunca me lançaria fora, de acordo com Tua santa palavra. Romanos capítulo 10. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus. Em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e Ele vive. Nesse instante, para sempre, eu aceito e recebo Jesus Cristo como meu Salvador, e de acordo com Sua palavra, que não pode mentir, eu estou salvo. Aleluia, aleluia.